né, Manu? Apareceu aí? Aí. Então, vamos Sim, lá. apareceu. Iniciando, né, hoje, com o capítulo 10 do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Ontem nós aprendemos sobre que o primeiro propósito da nossa vida é o quê? Quem lembra? O primeiro propósito da nossa vida é... Quem anotou aí? Quem lembra? Agradar a Deus? Isso. O primeiro propósito da nossa vida é agradar a Deus, né? E aí nós aprendemos sobre quais são as formas de agradar a Deus, o que faz Deus sorrir. E aí hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. E o que é essência? Quem pode me falar? O que entende por essência? Por exemplo, se eu falo assim, aquela pessoa parece que ela tem uma essência ruim, tem uma essência maldosa. O que é essência? Podemos traduzir nesse sentido pelo quê? Fala aí, dona Lucélia, não fica com vergonha, não. Fala aí, Bibi, vamos tornar mais dinâmico, né? Que senão só fica eu falando, aí perde a graça. A energia é ruim, né? Ela tem uma energia, passa uma energia ruim, no caso, né? Ou uma energia boa. Quase. Quase isso. Ó, essência a gente pode traduzir por natureza, né? Então, esse capítulo 10, ele vai falar sobre a natureza. Qual que é a natureza da adoração? E aí ele já começa aqui na primeira linha falando assim, a essência da adoração é a rendição. E o que é a rendição? O que é se render? Quando a gente fala assim, eu me rendi, é o quê? O que significa se render? Eu me entreguei. Se entregar? Hã? Se entregar? Entregar. Se entregar, se render, se entregar. Tipo assim, quando... Desculpa, Manu, peraí, deixa eu só me falar que ela falou e eu não entendi. Cortou. Eu falei a mesma coisa que a Lucélia, eu me entreguei, né? Se entendeu, se entregou, né? Eu acho que é isso. Fala, Manu, você? Tipo assim, quando a gente tá muito cansado e fala, tipo, aí você vai dormir, né? Aí quando você precisa fazer uma coisa importante, você vai dormir. Aí quando você acorda e fala assim, eu me rendi ao sono. Tipo, você tipo, meio que desistiu. Você falou, deixa eu dormir logo. Isso. Boa tarde, Esther, tudo bem? Que bom que você conseguiu entrar hoje. Boa tarde. Nossa, eu trabalho aqui, eu tive que desinstalar, instalei de novo, deu certo entrar. Ai, que bom, graças a Deus. Talvez precisava atualizar, né? A versão. Eu acho que sim. Aí deu certo agora. Que bom. Nós estamos já no estudo do livro, tá? A gente começou agora o estudo do livro. Nós estamos no capítulo 10. Tá. Então, se render, aí eu pesquisei aqui no dicionário, né? O que significa se render? Aí tá dizendo assim, ó, se render é se entregar, né? Que nem vocês falaram. Ceder, sucumbir, que nem a Manu falou, eu desisti, né? Se dar por vencido. E aí, aqui nesse capítulo, ele fala que rendição, o ato de se render, não é uma palavra popular. Por quê? Porque ela é mal vista. As pessoas entendem se render como uma forma de submeter, né? Ela traz uma alusão a uma perda. E ninguém quer se sentir um perdedor, né? Então, assim, ninguém quer se render, falar, ou
pelo menos admitir, né? Ah, eu me rendi, eu estou rendido. Ninguém quer, porque isso remete a uma perda, como se a pessoa tivesse desistido. Então, essa palavra ela é sempre usada num contexto negativo, né? Quando criminosos são capturados e eles se rendem às autoridades, e ainda mais numa sociedade competitiva, como a que nós vemos hoje, né? Como a nossa sociedade em que vivemos hoje. Então, a gente não ouve muito falar sobre essa palavra rendição. Mas aí, aqui vai falar sobre que a verdadeira adoração, ela acontece quando nós nos rendemos a Deus, né? Ou seja, quando nós nos entregamos totalmente a Ele. E aí ele cita o versículo aqui de Romanos, fala assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, vocês podem reparar que na primeira parte do versículo, ele falou que nós devemos o quê? Oferecer, se oferecer completamente a Deus. E no final também, ó, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, o ato de adorar, ele consiste nisso, em se oferecer para Deus, né? Se entregar a Deus, se entregar totalmente a Deus. E o que significa se entregar totalmente a Deus? Significa reconhecer que Deus é digno do controle da nossa vida. Entregar o controle da nossa vida totalmente a Deus, né? Porque foi Deus que nos criou. Ele nos ama, como a gente tem aprendido ao longo de todos esses capítulos, né? Nós vimos que Deus nos criou, nós vimos o amor que Ele tem por nós, por isso que Ele não precisava ter criado a gente, mas Ele nos criou porque Ele nos ama, né? E Ele, pelo fato dele nos amar, dele nos criar, dele ser do nosso Pai, Ele sabe o que é o melhor para nós. E quando a gente se rende a Ele, nós reconhecemos que a vontade dele é melhor do que a nossa, é maior do que a nossa. Então, isso nos leva ao quê? Nos leva a confiar em Deus completamente, mesmo quando muitas vezes nós não entendemos tudo. O que acontece na maioria das vezes, né? Tipo, a gente passa por situações e a gente fala, meu Deus, mas por que? Ai, eu queria tanto entender por que eu tô passando por isso. Por que minha vida não é diferente? Mas aí que está o segredo. O problema é que nós queremos sempre ter o controle da nossa vida. Nós queremos entender tudo, saber de tudo, ter o controle nas nossas mãos, né? Mas o ato de entregar nossa vida totalmente a Deus é isso. É colocar o controle da nossa vida na mão dele. Aí vai dizer aqui, ó, que existem 3 barreiras que impedem nossa total rendição a Deus. A primeira delas é o medo, é o orgulho e a falta de compreensão, né? Porque quando nós sentimos medo, a gente não consegue se entregar a Deus, a gente fica com medo, a gente é como se a gente deixasse de crer naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele é capaz de fazer. A gente bloqueia a ação de Deus na nossa vida quando a gente tem medo. E também quando nós temos orgulho, né? Essa é a segunda barreira. Nós não queremos admitir que somos apenas criaturas e não estamos no controle de coisa nenhuma. Será que isso só acontece comigo? Ou acontece com vocês também? De querer estar no controle da situação? Quantas vezes eu queria tanto uma coisa e procurava fazer de um jeito, fazer de outro, manipulando a situação para acontecer aquilo exatamente como eu queria.
Só que às vezes, quando não acontecia, ainda eu ficava brava. Nossa, mas que raiva, ai, parece que Deus não me escuta, que Deus não me ouve, sabe? Parece, será que Deus realmente está escutando a minha oração? Só que aí, nessa trecho aqui, eu achei muito interessante essa visão do autor, que ele fala que quando a gente age assim, querendo estar no controle da situação, totalmente, ter o controle completo da situação, essa é a mais antiga das tentações, que foi, sereis como Deus. Lembra que lá no Jardim do Éden, o que foi que a serpente falou para Adão e Eva? Ó, se vocês comerem essa fruta, vocês vão ser como Deus, vocês vão saber de tudo, vocês vão saber o bem e o mal. E muitas vezes a gente quer ser assim, a gente quer saber de tudo, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer manipular a nossa vida, quer fazer que tudo aconteça de acordo com a nossa vontade. E quando a gente age assim, dessa forma, nós estamos desagradando a Deus, porque nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Aí, isso, como diz aqui no livro, nós queremos ser Deus, e não há nenhuma chance de nós ganharmos nessa luta. Imagina, nós estamos lutando contra Deus. Deus tem um projeto para a gente, um plano para a gente, e a gente está ali tentando fazer do nosso jeito, lutando contra a vontade de Deus. Qual a chance que a gente tem de ganhar? Quem somos nós para lutar contra o nosso Criador? Né? E aqui fala assim, ó, isso é a causa de tanto estresse em nossa vida. Por isso que a gente vive estressado. Tanto estressado, quando às vezes não dá certo e a gente tenta, e às vezes não dá certo, porque muitas vezes não é a vontade de Deus, né? E aí ele continua aqui, ó, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus e nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecidos com Satanás, o qual quis a mesma coisa. O que Satanás quis? Ele quis ser igual a Deus. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos cometendo esse pecado também, de querer ser igual a Deus, de querer manipular a nossa vida. Tem um exemplo, assim, que eu gosto de citar, que meu sonho, eu falo assim, que eu tinha muita vontade de ter uma filha, né, uma menina. E eu lembro que quando eu estava tentando engravidar, eu ficava pesquisando se tinha uma forma de fazer isso, sabe? E aí eu vi, acho que num programa de televisão falando que se você tinha um jeito lá de fazer, assim, se você estivesse no dia fértil e os espermatozoides que produzem a menina são os mais fortes, são aqueles mais resistentes. Então, você tinha que calcular direitinho o dia e tinha mais chance de você engravidar de uma menina. Então, assim, tudo que podia fazer, eu fiz, que estava no meu controle. E aí, quando eu engravidei, o Jadiel, desde o começo, falava, não, vai ser um menino. Aí eu não queria admitir, eu acho que lá no fundo eu sabia, mas eu não queria admitir. E aí, quando eu fiz o ultrassom lá que apareceu, que o médico falou, nossa, eu chorei muito. E, assim, eu nem gosto de tocar nesse assunto muito com o Lucas, né? Porque é como se eu tivesse gerando nele um sentimento de rejeição, né? Mas naquele momento eu estava exatamente fazendo isso, eu estava querendo tomar o controle de Deus. Eu queria, imagina, que pecado, né? Hoje, tendo essa consciência, assim, eu queria tomar o lugar de Deus, eu que queria saber, meter o bedelho ali no projeto que Deus tinha, de uma vida, né? Daquela vida que eu estava gerando. E eu chorei, fiquei triste. Mas graças a Deus, né? O Jadiel sempre falava, nossa, amor, não faz isso, né, tal. Então, foi Deus que enviou. E aí, com o tempo, né, depois que nasceu, assim, aí a gente não tem como não amar, né, nosso filho.
Mas esse é só um exemplo, assim, que eu me lembrei quando eu estava lendo, de que às vezes a gente quer estar no controle de algumas situações que não nos diz respeito, que pertencem a Deus, né? E o quanto isso desagrada a Deus. E aí, continuando aqui, ele vai explicar o que significa rendição, né? O que significa se entregar a Deus. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não... Ou seja, ele está falando aqui que se entregar a Deus não é simplesmente se entregar sem pensar, sem questionar, sabe? Se entregar de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer. Porque, como ele fala aqui, Deus não quer que a gente faça as coisas desistindo do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Fazer as coisas sem estar ciente, vamos dizer assim. Porque, se fosse assim, Deus não desperdiçaria a mente que ele nos deu. Ele nos deu mente, nos deu pensamento, nos deu raciocínio. Por quê? Porque ele quer que a gente faça as coisas com consciência, né? Estando ciente do que estamos fazendo. Ele quer que nós nos rendamos a ele conscientemente, por espontânea vontade, de coração, sabendo o que estamos fazendo. Deus não quer ser... Aí o autor vai dizer aqui, ó, Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir também a própria personalidade, não é abrir mão daquilo que você é. Por quê? Porque Deus quer utilizar a sua personalidade, a forma como você é, a sua essência, a sua natureza, Deus quer usar. Por isso que tem um que às vezes é mais calmo, outro que às vezes é mais agitado, um que às vezes é mais aéreo, né? Outro que às vezes é mais nervoso. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de ser. E Deus usa a cada um do jeitinho que você é. Né? Nós vemos isso na Bíblia, observando os personagens da Bíblia. Dá para a gente perceber que cada um tinha uma personalidade, cada um era de um jeito. Teve Pedro lá, que quando Jesus foi preso, né? O que Pedro fez? Pegou a espada dele rapidamente e cortou a orelha lá do soldado. Por quê? Porque ele era aquele cara nervoso. E olha, ele era um discípulo, né? Ele viu todos os milagres de Jesus. Ou seja, mas mesmo assim, ele foi um instrumento que Deus usou, mesmo com esse jeito dele, com esse temperamento que ele tinha, vamos dizer assim, Deus o usou do jeito que ele era. Então, Deus não quer que a gente se anule, porque ele nos criou com as nossas características, vamos dizer assim, com as nossas individualidades, e ele quer nos usar exatamente do jeito que nós somos. Ele só vai aperfeiçoando isso, usando isso para a glória dele, né? Usando as nossas... a nossa personalidade, as nossas características para a glória de Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, a rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Então, essa é a forma de se entregar a Deus, obedecendo a Ele, confiando nele. E quando... Aí agora mais uma pergunta para vocês. Quando que a gente... Como nós fazemos para saber que nós nos rendemos a Deus? Como que eu faço para saber, será que eu estou me rendendo a Deus ou não? De que forma que a gente sabe? Essa resposta está no livro. No meu está no capítulo 70... na página 72. Ó, você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular as outras pessoas, forçar a sua programação diária e controlar a situação. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de sempre estar no controle. A Bíblia diz, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente nele. Isso é muito forte, né? Quando nós não fazemos isso, quando nós não entregamos na mão de Deus, nós nos tornamos o quê? Umas pessoas ansiosas. O que é a ansiedade?
é quando a gente não vive o presente, a gente está vivendo o futuro. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer, sabe? A gente não descansa, a gente não consegue dormir, a gente não vive o hoje, não vive o agora, a gente fica preocupado. E a Bíblia fala que nós temos que fazer o quê? Ó, a Bíblia fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que ele está falando para a gente fazer? Exatamente isso, entregar a Deus. Ou seja, não fica ansioso, não fica preocupado, sabe? Ai, mas e agora? O que eu faço? O que será que vai acontecer? Ai, mas e se não der certo? Sabe? E isso que Deus quer falar, isso que Jesus quer falar conosco nesse capítulo, que nós entreguemos tudo nas mãos de Deus. Porque quando nós fizermos isso, nós estamos declarando que nós somos totalmente dependentes deles. E nós vamos ter a demonstrar, né? Ó Deus, eu estou te entregando tudo. Eu sei que, por mais que eu pense que sei o que é melhor para mim, muitas vezes eu não sei. Quem sabe exatamente é o Senhor. Porque nós não estamos lá no futuro. Nós estamos no hoje. Mas Deus, ele é eterno. O que significa que ele é eterno? Significa que ele está lá no passado, ele foi no passado, ele está aqui hoje, mas ele também já está lá no futuro. Ele já está lá em 2030, 2040, ele já sabe o que vai acontecer com a gente, com a nossa família. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos nem do que vai acontecer daqui 10 minutos, né? Mas o controle de tudo, do tempo, do futuro, está nas mãos de Deus. Por isso que o mais certo a fazer é entregar a Ele, entregar, sabe? E entregar não significa apenas orar e ficar continuando se preocupando. Não, entregar significa confiar, saber que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, ele vai falar aqui sobre as bênçãos da rendição. A Bíblia é clara como um cristal a respeito de como você se beneficia quando rende a sua vida, ou seja, quando entrega a sua vida totalmente a Deus. Qual que é o primeiro benefício de entregar a vida totalmente a Deus? Nós vamos sentir paz. Sentir paz, sabe? Conseguir deitar, dormir, descansar. Por mais que às vezes você tenha dívidas, que você tem aquela conta para pagar que você não sabe de onde vai vir o dinheiro, sabe? Essas coisas que tiram o nosso sono. Mas quando você entrega na mão de Deus, você está demonstrando sua confiança nele, você consegue deitar sua cabeça no travesseiro e consegue dormir. Por mais que você esteja enfrentando problemas, enfermidades, lutas, porque nossa vida é assim, ela é feita de altos e baixos, né? Altos e baixos. Hoje a gente pode ser que esteja bem lá em cima, mas amanhã, talvez, nós estejamos lá embaixo, passando por problemas. E assim é a vida, né? Mas quando nós sabemos que Deus está no controle, a gente consegue descansar nele. E aí também, outro benefício de entregar a vida totalmente a Deus é ter mais intimidade com ele. Você consegue se abrir, sabe? Você vai orar e falar tudo que está no seu coração, todas as suas preocupações, todas as suas limitações. Outro benefício é o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Porque só Deus pode nos usar, Deus só pode nos usar quando nós nos rendemos totalmente a Ele, né? Então, quando nós nos rendemos totalmente a Ele, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, porque Ele só pode nos usar quando nós fizermos isso. E ao nos entregarmos totalmente a Deus, nós também teremos uma vida cheia da sua presença e da sua direção. Quando nós entregamos tudo a Ele, Ele nos guia e nos mostra o caminho certo. Sabe aquelas situações, aquelas decisões que nós não sabemos o que vamos fazer, que decisão tomar?
quando você entrega tudo a Deus, ele vai te dar a resposta, de alguma forma. Seja através de sonho, de um sonho, seja através de usar uma pessoa, às vezes, para falar com você, seja através de uma coisa inesperada, que você nem imagine, mas naquele momento você entende. Poxa, isso é uma resposta de Deus, eu entendi. Se sente no seu coração, isso é uma resposta, é a resposta que eu estava esperando. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Essa é a melhor forma de viver. Aí, já finalizando aqui, ele vai dizer assim, ó, render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Algumas vezes leva anos, né? Porque eu tô falando aqui é fácil, né? Falando, lendo aqui, tá, entendi. Então tem que entregar tudo a Deus, mas no momento que a gente está passando pela dificuldade que a gente tá vivendo, não é fácil, sabe? Não é fácil a gente não se preocupar, não é fácil a gente não ficar ansioso, não ficar estressado, não ficar nervoso, mas a gente tem que se policiar e sempre lembrar, né? Ó, algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo das bênçãos de Deus na sua vida não são as outras pessoas, mas é você mesmo, a sua teimosia, o seu orgulho obstinado e a sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver focando nos seus planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, ele começará por aqui. Então, entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, sabe aqueles arrependimentos que todo mundo tem, né? Todo mundo, quem aqui já não errou no passado? Então, entregue isso a Deus. Entregue os arrependimentos do passado, os problemas do hoje, do presente, as ambições do futuro, seus sonhos do futuro, seus medos, seus sonhos, suas fraquezas, seus costumes, suas mágoas e seus traumas. Ponha Jesus na direção da sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo. Nada sob o seu controle, sobre o controle dele, quer dizer, poderá ficar descontrolado. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Né? Então, que nós possamos agir assim, que nós possamos entregar o controle da nossa vida na mão de Deus, entregar o passado, o presente, o futuro, tudo aquilo que você sonha. Ele quer saber nos detalhes, quais são os seus sonhos para o futuro? O que você deseja? O que você almeja? Fale para Deus. Fale para ele em oração, ele quer saber, ele se interessa. E coloque no controle dele. Senhor, se for da tua vontade, que possa acontecer. Se for... Porque muitas vezes nós queremos coisas que vai nos afastar de Deus. E nós, às vezes, pensamos que é uma coisa boa, legal, mas que lá na frente vai nos afastar de Deus. Então, assim, coloque isso no controle, na direção, coloque Deus na direção da sua vida, né? Entregue a Ele, peça para que Ele faça o melhor por você. E ali, finalizando, né, pensando sobre o meu propósito, um tema para a nossa reflexão. A essência da adoração é a rendição. Um versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos, capítulo 6, versículo 13. E uma pergunta para nós meditarmos. Escreve aí no caderno de vocês. Pensem nisso no decorrer da semana, né? Nesse final de semana aí. Não precisa trazer a resposta, mas é algo para você, entre você e Deus. Qual área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Reflita sobre isso. Qual é a área da minha vida que eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que eu estou tentando dar um jeitinho ali, fazer do meu jeito e não estou entregando na mão de Deus? Nossa, deu um raio aqui agora, que até tomei um susto. Ai. Então é isso. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, né? E que a gente coloque em prática tudo isso que nós estamos aprendendo nesse livro.
eu tenho certeza que se nós colocamos em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, a nossa vida não vai ser a mesma. Nossa, vocês estão tão quietinhas. Já começou a chover aí, Bibi? Por enquanto ainda não. Só estou ouvindo uns barulhos lá fora, mas por enquanto ainda não. Ah, então tá bom. Então vamos encerrando por aqui, né? Que Deus abençoe.